Olá, bom dia! Como produzir silagem usando o capim-elefante? Essa foi uma pergunta que um telespectador do Ouro Fino em Campo fez pra gente. Por isso, nesta edição, a gente vai mostrar com detalhes como funciona todo esse processo na fazenda. O Ouro Fino em Campo do dia 24 de março de 2019 começa agora. O assunto do Ouro Fino em Campo é produção de silagem e claro que a gente ia trazer aqui para a nossa roda uma pessoa que domina bastante esse tema, que é a médica veterinária Janielen Silva. Janielen, bom dia mais uma vez, seja bem-vinda ao Ouro Fino em Campo. Bom dia, Juliana, bom dia aos telespectadores, é um prazer estar aqui. Jane, a gente escuta tanto que as pessoas usam o milho para a produção de silagem, mas existem algumas outras alternativas para isso? É verdade, Juliana. Na maior parte das fazendas, o milho ainda é a silagem tradicional. E não é por acaso, né? O milho tem características ideais ao processo, né, de fermentação, que é, por exemplo, ter carboidratos solúveis, que é os grãos de milho, ter um bom teor de proteína. Então, só que em algumas épocas do ano ou em algumas regiões, o milho não tem um bom plantio ou uma boa disponibilidade para plantio. Também existem épocas que o preço do milho está bastante caro. Então, os produtores preferem produzir grão do que produzir a silagem. Então, existem outras alternativas para a produção de silagem, como é o caso do capim. E aqui a gente vai falar do capim-elefante, embora outros tipos de capins também possam ser utilizados para a produção de silagem. Isso até porque foi um pedido de um telespectador nosso. No caso, então, já que existem essas outras alternativas, como o uso do capim, no caso do capim-elefante, como que deve ser o plantio dele? Então, o plantio do capim-elefante, ele tem que ter um cuidado muito grande na hora da adubação. Okay. Ele é exigente em adubação. Então, é importante o produtor fazer uma análise do solo, né, verificar quais as condições de minerais e ver o que está faltando para a produção desse capim. Depois do plantio, é importante também que a colheita seja feita no momento ideal, né? Que não é quando ele tem uma grande quantidade de talo, né? E sim quando ele tem uma grande quantidade de folhas, né? Que vai ser quando ele tem em torno de 25% de matéria seca. Também é importante ele se atentar na hora da picagem do material. O capim não pode ser picado de forma muito grande, né? Por quê? Isso vai dificultar na hora da compactação e retirada do oxigênio da silagem. Então, o tamanho de partículas tem que ser em torno de 1 a 4 centímetros para facilitar a retirada do oxigênio para a silagem ficar de melhor qualidade. Toda vez que vocês vêm aqui, vocês usam bastante uma palavra, que agora eu vou colocar na nossa roda, que é a fermentação no processo da ensilagem. A fermentação da silagem de capim-elefante, ela é diferente da de milho, por exemplo? É diferente, Juliana, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Por quê? Por que a silagem de milho é a melhor para se produzir silagem? Como eu citei anteriormente, ela tem os grãos de milho, então, portanto, ela tem carboidrato. Então, quando você coloca a silagem de milho e fecha, né, e o oxigênio é exaurido, as bactérias que estão lá dentro do silo pegam esses carboidratos e produzem ácido lático, que é o principal ácido que conserva os nutrientes de uma silagem. Se nós pensarmos na silagem de capim, ele não tem grãos, né? Então ele não vai ter uma grande quantidade de carboidratos. Por isso que ele tem uma maior dificuldade na hora da fermentação, né? Então existem casos, Juliana, que alguns produtores colocam até mesmo carboidratos junto, por exemplo, casquinha de soja, fubá, junto com o capim, porque daí você está fornecendo o carboidrato, e coloca o inoculante, que você está fornecendo a bactéria,
o carboidrato para a produção de ácido lático. Mas nem sempre é possível devido ao custo da colocação desse ingrediente a mais. Então, sempre eu recomendo o seguinte, pela silagem de capim, o fato dela não fermentar direito, a utilização do inoculante é meio que obrigatória. Certo, então segura aí, produtor, que ainda nesta edição a gente vai falar sobre o uso do inoculante e, claro, com dica da Ouro Fino Saúde Animal. Antes eu quero saber dos benefícios de usar o capim na silagem. Então, Juliana, como eu citei, né, em épocas, por exemplo, que você tem em pastagens, né, um déficit de produção de forragem, a tá seca, né, e os animais não têm alimento, você pode utilizar o capim, né, o excedente do pasto para a produção de silagem, seria uma vantagem. O capim, ele tem uma alta produtividade por área, né, o que barateia o custo da silagem quando comparada de milho. A dieta do produtor pode ficar mais barata, né? Também citei, né, que em algumas regiões o milho não vai bem, o plantio. Ok. E também a rebrota. O capim elefante, ele rebrota. O milho não, toda vez você tem que plantar. Então tem casos dele durar 15 anos numa fazenda, por exemplo, rebrotando, certo? Ok. Se cuidado de forma correta. Então são vários benefícios que podem ser utilizados para a produção de silagem. Ok. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso programa, nesse bate-papo que a gente está tendo sobre produção de silagem com o capim elefante. Segura aí que no próximo bloco a Janiele vai explicar um pouco melhor sobre a questão da colheita e também sobre o uso do inoculante. Então não saia daí que a gente volta já já. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Seja no lombo ou no banho ou na pulverização, essa família Colosso é a melhor solução. O mais bruto dos produtos que a Ouro Fino produziu é o terror dos carrapatos pelas fazendas do Brasil. Certeza de qualidade que o produtor confia, eficiência no manejo, Colosso é garantia, lucro certo para o dono e sossego pro capataz. Escolha quem conhece, que o sucesso vem atrás. Com mais de 1 bilhão de tratamentos, Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos há mais de 15 anos. Uma família inteira de soluções pronta para alavancar seus resultados. Colosso da Ouro Fino, aprovado por Leandro Baldissera. Com a ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuin é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar, mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuin, o aditivo nutricional absoluto. Ouro Fino em Campo está de volta e agora eu tenho uma novidade para apresentar para você. Já conhece o aplicativo da Ouro Fino Saúde Animal? Cuide dos negócios do campo, até no campo. O aplicativo Ouro Fino traz informações sobre produtos, artigos, vídeos, além de exclusivas calculadoras que indicam as melhores estratégias de manejo e retorno do investimento. Baixe grátis o aplicativo Ouro Fino para iPhone e Android. Então esse é o aplicativo da Ouro Fino, é só baixar no seu celular Android ou iPhone, é totalmente gratuito e inclusive ali você encontra todo o portfólio da Ouro Fino, né, Janiele? É mesmo, Ju. Tem todos os produtos da Ouro Fino, inclusive o Silosolv MC, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele no programa.
E na calculadora, no aplicativo, você encontra o retorno sobre o capital da utilização do Silosolve MC para silagem, por exemplo, a de capim, que a gente vai estar comentando no programa. É isso aí, é uma ferramenta muito funcional, pensada e feita principalmente para você, produtor. Então, baixe agora. Vamos voltar no bate-papo sobre produção de silagem com o capim elefante, agora com a nossa convidada especial, a médica veterinária Janiele Silva. Janiele, a gente trouxe um gráfico, vamos colocar aqui na tela, por favor, para a gente comentar. Como que funciona a produção da silagem, né, com o capim elefante aí ao longo do ano? Então, esse gráfico, Juliana, é para mostrar que na maior parte do Brasil, nós temos uma produção de silagem, uma produção de capim, certo, que ela oscila, né? Nos meses mais chuvosos do ano, ela tem uma alta produção de forragem e nos meses mais secos do ano, tem um déficit de produção. Então, se você pensar num animal pastejando, por exemplo, aqui ele vai ter muita comida, muito capim, e aqui ele vai ter falta. Então, aqui ele vai perder peso, por exemplo, e aqui ele vai ganhar peso. Para evitar isso, uma das soluções é a produção de silagem com excedente disso daqui que está sobrando, porque os animais não vão comer tudo, vai sobrar, né, capim no campo. Você pode utilizar esse excedente e utilizar a silagem justamente nessa época que ele está com falta de alimentação ou falta de comida por causa da seca. Certo, então é fazer uma estratégia ali para ter alimentação ao longo do ano para o animal. Isso, então a silagem, que são os alimentos conservados, a grande vantagem dela é isso, é a utilização dela, conservando os nutrientes em épocas em que o rebanho não tem comida o suficiente porque a pastagem está seca. Muito bem. A gente tem algumas imagens do capim elefante. Olha aí. O capim, assim, até muito... a gente vê bastante aí visitando as fazendas, né, Jane? É verdade. Ele é um dos capins mais utilizados, né, para produção e para silagem também, né? Ultimamente tem se usado muito em confinamento, silagem de capim, tem se voltado justamente por causa do preço ser mais baixo, o que pode baratear a dieta dos confinamentos e para vacas de leite também. Ele tem uma ótima produtividade por área, né, o que é vantajoso, e quando ele colhido no momento certo, ele também pode ter uma alta digestibilidade da fibra dele e também um bom valor de proteína, de carboidratos solúveis, o que é uma alternativa boa para se utilizar para a produção de silagem. Aqui pela foto ele está bem grande, seria um momento ideal para o corte? Na verdade não, né? O momento do corte aqui é só demonstrando ele, o momento do corte é antes, quando ele ainda não tem muito talo, muita fibra, inclusive ele vai estar mais úmido, né, do que o normal, e a gente vai falar sobre os problemas de fermentação dele, né, quando a gente falar do Silosolve MC, mas o importante é você manejar ele para que ele não tenha muito talo, né, que ele tenha mais folha, para a silagem ter maior valor nutritivo. Muito bem, temos mais uma foto aqui para compartilhar com os nossos telespectadores. Aí a gente já tem uma visão mais ampla. Mais ampla do capim elefante, então dá para ver pela foto que ele tem uma alta produtividade. Essa é a grande vantagem do capim elefante. Você produz muito por área, o que barateia o custo quando você compara, por exemplo, a uma silagem de milho, né? O milho não dá tanta produtividade, por isso que o preço dele fica mais barato para o produtor. Ok. No bloco anterior você já até comentou um pouco sobre a questão da fermentação. Por que o capim elefante ele tem essa dificuldade? Então, como a gente comentou, o que acontece é que você tem que colher ele um pouco mais úmido, né, para ele não ter tanto talo e ter mais folha. Então, ele é colhido com mais ou menos 20 a 25% de matéria seca, o que dá uma alta umidade. Quando os capins são colhidos com alta umidade, eles predispõem à ocorrência das bactérias que a gente chama de clostridiose ou clostridium no silo, que é muito indesejável para a produção de silagem. Porque os clostrídeos, eles produzem ácido butírico, que a vaca rejeita, ela não quer comer a silagem. Além disso, eles destroem a proteína do silo, produzem amônia, que depois é volátil e não aproveita para a vaca comer.
além de ter risco de clostridioses, de doenças para os animais. Então, uma das coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente produz silagem de capim é o risco de Clostridium. Por isso a gente precisa de inoculantes que sejam eficazes para reduzir os clostrídios na silagem. Ok, a gente tem um inoculante que é o Silosov MC, tá ele na tela. Essa seria uma boa solução para controlar tudo isso que você comentou na fermentação? Essa é a nossa recomendação, pelo fato de que o Silosov MC ele tem 3 cepas, né, de bactérias produtoras de ácido lático, que é a Lactobacillus plantarum, a Enterococcus faecium e a Lactococcus lactis. As 3 juntas produzem ácido lático e reduzem o pH da silagem, ou seja, acidificam o capim e fazem com que o Clostridium morra por causa da acidificação. Além disso, o nosso produto ele tem a Lactococcus lactis, que mata diretamente a bactéria que é o Clostridium. Então, ela produz uma enzima, uma substância que vai lá e mata a bactéria, né? Então, por isso, a nossa recomendação para a silagem de capim. Assim, você fica com a silagem segura, né? Sem a ocorrência de clostridiose nos animais. Qual que é o momento que o produtor aplica o Silosov MC? Então, quando ele vai fazer a colheita do capim, né, ele vai fazer a picagem do material. Quando ele vai, você pode, no momento da colheita, já ter a máquina, existem máquinas já acopladas, né, que inoculam, ou você pode colocar o capim já picado em uma área e passar com a bomba costal ou com o regador. Ok, Jane, muito obrigada pela sua participação, compartilhando tanto conhecimento aqui com a gente. Obrigada, Juliana, obrigada aos telespectadores, é sempre um prazer estar no Ouro Fino em Campo. O prazer é nosso e até a próxima. Se você ainda tem alguma dúvida sobre produção de silagem com um capim elefante, escreva para a gente no nosso WhatsApp, o 16981818687. O Ouro Fino em Campo existe para tirar as suas dúvidas, principalmente com relação ao uso das nossas soluções. Janielen comentou do Silosov MC, então a gente tem todo um material que mostra como aplicar o produto, os resultados a campo, então escreva para a gente mesmo. Vamos fazer uma pausa no Ouro Fino em Campo. No próximo bloco, a gente volta com a história da Boa Safra, um parceiro lá do norte do país. Não sai daí então que a gente volta já já. Carrapatos, bernes, moscas dos chifres, bicheiras. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superior tem formulação pioneira com fipronil e fluazuron. É fácil de aplicar, não causa estresse nos animais e tem ação prolongada contra os parasitas. Disponível agora também na versão 5 litros. Maior, mais econômico e muito preciso. Solução superior é Superior. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP.
O Ouro Fino em Campo está de volta. Esse é o momento do programa que a gente abre espaço para conhecer a história dos nossos parceiros. E hoje a gente vai ver um trabalho muito especial desempenhado pelo Grupo Boa Safra, que atua nos estados de Acre e Rondônia. A pecuária predomina nas terras de Rondônia, mas a produção de grãos cresce no estado. Para as duas atividades produzirem, o caminho é um só, a integração. As duas atividades podem e devem caminhar juntas. Aumenta muito a produtividade, aumenta muito a produção por hectare, tanto na agricultura quanto na pecuária. A fazenda modelo do Grupo Boa Safra, em Rio Crespo, abre as porteiras para a visitação. A cultura de soja é rotacionada com o milho e a braquiária. Quando o gado chega para a engorda, a alimentação farta e nutritiva está garantida. O pecuarista conhece muito o negócio dele, pecuária, e não conhece a agricultura. A partir da hora que a gente começa a mostrar na fazenda modelo essa parte da agricultura, isso facilita bastante para o produtor ver que tem facilidades para ele implantar na propriedade dele esse modelo. O Grupo Boa Safra investe e financia agricultores, além de exportar a soja. Com terras fartas também para a agricultura, a atividade pode evoluir. Nós fazemos a troca, fornecemos os fertilizantes, a semente, os defensivos agrícolas e tal, e ele nos entrega em grãos para nós, onde a gente faz todo o beneficiamento desse grão e faz a exportação desse grão. Para dar o suporte e assistência técnica aos clientes, os estados de Rondônia e Acre possuem lojas da Boa Safra. Nas lojas, o produtor encontra o que precisa para a propriedade, desde artigos para o manejo até medicamentos e ração. A nossa principal missão é prestar uma boa assistência técnica para o produtor, fazer com que o produtor ganhe dinheiro, fazer que nós estejamos junto com esse produtor para que se torne uma cadeia do ganha-ganha. Um grupo que fideliza a mão de obra. A Boa Safra é a minha vida, né? A gente começou aqui desde o começo e eu e o Gilberto somos como irmãos. A Boa Safra na minha vida é que a gente costuma falar que é que me formou, né? Então é uma empresa que vai estar sempre, a gente vai estar sempre defendendo de unhas e dentes para que ela sempre permaneça firme aí no mercado, né? O Grupo Boa Safra desenvolve pessoas e famílias, alavanca o setor, ajuda quem precisa. Essa integração lavoura-pecuária, a gente conta com esse crescimento muito, é o crescimento da pecuária e os grãos e a diversificação de culturas. E a Boa Safra se uniu à nossa Ouro Fino Saúde Animal para a realização de uma campanha muito especial chamada Pecuária de Amor. Se você é dos estados de Rondônia ou do Acre, procure uma das lojas do Grupo Boa Safra e participe dessa ação. Na compra do indectocida Master LP, parte da verba vai ser revertida em prol do Hospital de Amor, que cuida das pessoas com câncer. Então vale a pena conhecer essa campanha e mais informações você encontra no site da Ouro Fino Saúde Animal. Agora chegou o momento de rever o que foi destaque nesta edição. Para bovinos, o inoculante Silosol VMC.
antes de usar qualquer solução, procure sempre um médico veterinário. E se você quiser conhecer outras soluções da Ouro Fino, acesse o nosso site, ourofinosaúdeanimal.com, ou então é só baixar no seu celular o aplicativo da nossa empresa. Se ficou com alguma dúvida, ligue para a gente de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. O número do telefone é o 0800 941 2000 e tem ainda o nosso WhatsApp, o 16 98181 8687. Para rever outras edições do Ouro Fino em Campo, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal. A gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia e amanhã eu te espero numa edição muito especial do Ouro Fino em Campo. Na próxima semana você vai acompanhar aqui no nosso programa um especial sobre a pecuária de leite de Sergipe. Segunda a sexta, das 11h30 da manhã e 5h05 da tarde, pelo horário de Brasília. Eu, claro, vou estar aqui esperando por você. Curta o domingo com a família e com os amigos. Até mais. Tchau, tchau.